Amém. Paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início a mais uma live, onde nós vamos estar meditando na palavra de Deus em 1 Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 até o versículo 4, de 1 ao 4. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. 2 Coríntios 11, do versículo 1 até o versículo 4. Aguardar mais um minutinho. Você que está acessando agora, se puder confirmar para mim se o som está bom, se coloca a sua lá, manda a sua mensagem certinho. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 1 até o versículo de número 4. O tema da nossa meditação nessa noite é: cuide do seu jardim. Cuide do seu jardim. No decorrer da palavra nós vamos entender isso, a razão desse tema, a razão do tema dessa noite. Muito bem, eu vou estar orando agora. Após a oração, nós já estaremos lendo o texto para nós fazermos uma breve meditação nesta noite, em nome de Jesus. Ó Deus bendito, no nome bendito de Jesus, nós damos início, Senhor, a esse momento de meditação da sua palavra. Senhor, e como sempre, Senhor, eu dependo da direção do Teu Espírito Santo, da revelação do Senhor, para que o Senhor traga entendimento da Sua palavra para o nosso coração. Meu Deus, e todos aqueles que estiverem conectados conosco nesse momento, possam, Senhor, receber o entendimento nos seus corações da Sua palavra. E o Teu Espírito Santo, desde já, Senhor, comece a intervir e a agir, Senhor, em cada coração, em cada pessoa, Senhor, que estará ouvindo, Senhor, esta palavra nesta noite. E tantos quantos, ó Deus, forem alcançados por ela. Que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga, Senhor, o discernimento, ó Deus, dos tempos em que temos vivido, onde precisamos, Senhor, da direção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que assim como a serpente com astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um
um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Vocês toleram isso muito bem. Até aqui no versículo 4. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos, e que Deus abençoe a todos vocês que estão conosco nesta live, na meditação desta palavra. O tema, como já foi dito, é cuide do seu jardim. Cuide do seu jardim. É comum se dizer no meio evangélico que o primeiro ministério na vida de um homem é a sua família, também na vida da sua mulher é a sua família. E é interessante que muitas das vezes nós não... A impressão que tem é que nós não entendemos muito bem, né, essa questão da família ser o nosso primeiro ministério. E onde nós nos preocupamos com tantas outras coisas, mas tem algo que é de fundamental importância que nós negligenciamos. E eu acredito que o fato disso acontecer é que nós, sobretudo nós cristãos brasileiros, a gente tem um mau hábito de colocar a nossa vida espiritual num controle remoto. No controle remoto, acreditando que aquela programação que nós colocamos, ela vai funcionar 1 mês, 2, 1 ano, 5 anos, 10 anos, e nós vamos levando a nossa vida espiritual dentro daquela mesma programação, né? Como quem tem lá o seu computador, tem lá alguma máquina, né, que se programa para ligar a tal hora e desligar a tal hora, e deixa lá. E de tempo em tempo faz uma manutençãozinha para que ela funcione. E é interessante que na vida espiritual a gente costuma cometer esse erro, e a gente acaba fazendo isso. A gente coloca a nossa vida no controle remoto e nós vamos repetindo, fazendo aquelas mesmas coisas, e nós vamos cuidando das outras coisas, né? do afazer do nosso dia a dia, que até aí tudo bem, mais ou menos, né? E a gente coloca a vida espiritual no controle remoto, ou delega a outras pessoas a obrigação, ou aquilo que caberia a mim fazer, a gente delega a outras pessoas para que as pessoas façam, que as pessoas se preocupem, que as pessoas nos forneçam, e eu entrego lá e pego cá. E na verdade, na vida espiritual não existe, estou falando, lógico que dentro daquilo que é verdadeiro, dentro daquilo que é dentro de um princípio de Deus, não existe um comércio. Como eu chego, hoje eu tendo dinheiro, eu vou no supermercado, eu vou lá e compro a comida embalada, vou lá e compro o meu arroz, compro feijão, chego em casa e preparo. Quando não, já compra tudo pronto e só tenho o trabalho de comer. E às vezes nem ligo o fogo, já vai no micro-ondas, eu coloco no micro-ondas, vou lá, dou uma esquentadinha e já como. Na vida espiritual não funciona assim. Na vida espiritual, nós temos que seguir os princípios do Senhor. Nós temos que lavrar a nossa terra, nós temos que plantar a nossa semente, nós temos que cuidar dessa semente, nós temos que investir, adubar, regar essa semente, no qual me refiro da vida espiritual. Então, é importante, é legal e é bom que a gente tenha pessoas que orem conosco e orem por nós. Mas a gente não pode deixar de forma alguma de termos a nossa vida de oração. Nós precisamos ter a nossa vida de oração. E isso no cotidiano, é dia após dia. E isso não pode parar.
Da mesma importância, nós temos, também importante que a gente tenha mestres na igreja, inclusive, mestre é um ministério que Deus deu à igreja para edificar a igreja, para o crescimento da igreja, mas é de suma importância que eu por mim mesmo, examine as Escrituras, me alimente dela todo dia, vou lá e me alimento das Escrituras e desenvolva o meu relacionamento com o Espírito Santo para ter a revelação da palavra de Deus no meu coração. E onde a gente vê que há um erro muito grande, onde muitas pessoas dentro da igreja têm delegado a outros algo que é intransferível. Intransferível. Como eu disse, Deus deu dons para a igreja, e dons pneumáticos, dons ministeriais, dons, carismas, ou charismata, mas isso não é para nos fazer verdadeiros relapsos, não. Não, nós temos que nos preocupar em cuidar do nosso jardim. E nessa conotação de jardim, eu me refiro à minha vida espiritual. Deus me deu um jardim. É interessante, eu vou abrir aqui, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 15, em que a palavra de Deus vai nos dizer assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha que interessante. Deus plantou um jardim no Éden e deu ao homem, e colocou o homem nesse jardim e deu duas ordens diretas aqui para ele. Duas condições, e para isso o capacitou para cultivar e guardar esse jardim. Agora, medita nisso que eu vou te dizer agora. Pare para pensar. Até que dentro da questão do cultivo, legal, Deus colocou, Adão não vai ficar ocioso, Adão tem o seu trabalho, tem o seu serviço lá no jardim, Deus o colocou ali, e agora, para o guardar, a Eva ainda não tinha sido criada, aqui nesse texto, a Eva não tinha sido criada, o pecado não tinha entrado ainda, o Adão não tinha cometido o deslize que ele cometeu. Aí me vem a pergunta: guardar esse jardim que foi feito, todo plantado por Deus, numa esfera, no meu entender, toda espiritual, onde o pecado não tinha acesso, onde não tinha morte, onde não tinha Adão não tinha quebrado ainda a sua comunhão com Deus, a sua aliança com Deus. Então, guardar de quê? Ou de quem? Qual era a preocupação de Deus em ter dado essa ordem para Adão? O jardim está aqui os animais, está as plantas, você já botou o nome em tudo legal, agora você vai cultivar, você vai cuidar dele. Você vai manter isso que eu te dei aqui e vai fazer com que isso frutifique. Frutifique. E mais um detalhe, você vai guardar ele, você vai proteger esse jardim. A pergunta é, proteger de quê ou de quem? Se não tinha ameaça, pelo menos biblicamente, não de forma explícita, a Bíblia ela não mostra nada. Estava tudo perfeito. E tudo em paz, tudo em ordem. Então Deus chega para o Adão e fala: agora você cultiva e guarda, protege esse jardim. Então, a partir desse ponto, eu quero te convidar, juntamente comigo, a meditarmos na palavra. Porque o texto que nós lemos em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, ele vai nos trazendo algumas situações aqui em que ele tem trabalhado em formar Cristo na igreja de Corinto, e alguns falsos apóstolos
surgiram com uma outra mensagem, com outra mensagem, com outro evangelho, com sistemas que era completamente contrário àquilo que Deus, o Senhor, tinha revelado a Paulo, e Paulo estava estabelecendo as bases da igreja, para que a igreja crescesse de forma saudável. Né? Então ele vai dizer aqui no versículo 3, temo que assim como a serpente com astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Devidas a Cristo. Mas tudo mediante a quê? A um outro Jesus que estava sendo anunciado, a um outro Espírito que estava sendo também anunciado, e um outro evangelho que estava sendo pregado. E eu confesso para você que se nós pararmos hoje, se a igreja parar hoje, e a igreja buscar com intensidade, com sinceridade, os fundamentos da fé cristã, nós vamos perceber que a igreja está, lógico que eu estou falando de uma questão denominacional, estou falando no campo eclesiástico, no mundo eclesiástico, que eu sei que a igreja, o corpo místico de Cristo, ela se mantém santa porque Cristo santifica, né? E ali não entra pecado, mas o sistema eclesiástico, o sistema evangélico, com toda sinceridade, meu irmão, para mim, está podre, está corrupto, está podre. Porque o fundamento das Escrituras, que é Cristo Jesus, e este crucificado, na minha visão, está sendo negligenciado, está sendo deturpado. Porque um outro Cristo está sendo anunciado. Um Cristo que abre concessões. Um Cristo que relativiza tudo na base da... na troca, na moeda de troca. Né? Me dá lá que eu te dou cá, se Deus me der isso, eu faço aquilo, eu vou fazer isso, aquilo, assim, para Deus me abençoar aqui. E não há, na verdade, uma aliança de comunhão com Cristo, no entendimento de que Jesus Cristo, ele é o Senhor. O Senhor, e eu sou apenas o servo. Eu sou apenas o servo. E eu sou agraciado pela sua presença, eu sou abençoado pela sua presença, por sua misericórdia. Por sua misericórdia. Então, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo essa colocação e diz assim, olha, eu estou preocupado com vocês. Estou preocupado porque algumas coisas estranhas estão entrando no meio de vocês e vocês estão tolerando isso. Vocês estão tolerando isso. Tome cuidado para que o coração e a mente de vocês não sejam seduzidas com esse Cristo fajuto que está sendo pregado por aí afora, por esse espírito mentiroso que está sendo anunciado por aí afora, e com esse evangelho humanista que está sendo colocado aí apresentado, onde o ser humano ele tem ocupado o lugar de Deus. Tem ocupado o lugar de Deus. Evangelho humanista, pregações humanistas, hinos humanistas, onde você vê nitidamente, claramente, as letras dos hinos a minha vitória, Deus vai me dar minha vitória, porque o meu, e sempre apontando para a pessoa, sempre apontando para o ego do ser humano, sempre apontando para aquilo de cunho terreno. E eu aprendi há 30 e poucos anos atrás, não é tanto tempo assim, comparado com o tempo de Paulo, que já tinha esse problema, que o culto, a pregação, a ministração, melhor, a adoração, deve ser toda cristocêntrica, voltada para a exaltação e adoração do nome do Senhor Jesus. E
A igreja está sendo muito manipulada por mercadores gospel, por mercadores vendendo a palavra, vendendo louvores, vendendo promessas, vendendo bênçãos e seduzindo, enganando, trazendo falsas profecias, trazendo falsas revelações, trazendo falsas promessas, falsos e mentirosos sinais sendo manifestos no meio do povo chamado povo de Deus, porque tem cada tipo de manifestação com travestido de pentecostalismo, travestido de Espírito Santo, que, a meu ver, é muito preocupante e me deixa chocado. Algumas situações onde agora vem o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, e diz: tome cuidado, eu temo que da maneira como a serpente seduziu, enganou o coração de Eva, fazendo com que ela voltasse o seu olhar e começasse agora a dar lugar e aceitar com maior naturalidade aquilo que Deus havia proibido, aquilo que Deus havia condenado, aquilo que Deus havia colocado uma lei, uma proibição. Agora Satanás consegue alcançar a mente, o coração de Eva, e ela agora começa a duvidar daquilo que Deus havia dito. E diga-se de passagem, Deus não disse diretamente para Eva, Deus disse para Adão. Inclusive no versículo 5, no versículo 16 de Gênesis 2, o Senhor vai dizer que de todos os frutos das árvores que tinha lá, o Adão poderia usufruir, poderia comer, com exceção do fruto da árvore do conhecimento. Com exceção desse. Então Deus chega diretamente para ele e diz, né? E agora Satanás, na pessoa ali da astuta serpente, não mudou a sua estratégia. Ele continua lançando no coração das pessoas a incredulidade. A gente percebe que, na verdade, o pecado de Adão, ou talvez o primeiro pecado de Adão, não tenha sido a desobediência, tenha sido a incredulidade. Porque a incredulidade, o resultado dela vai ser a desobediência. Em se permanecer na incredulidade, em se pegar o contexto daquilo que Deus diz, e agora eu vou começar a ouvir o que Satanás está querendo dizer, como ele fez com Eva, naquele diálogo onde muitas pessoas param para ouvir o que Satanás tem a dizer, da visão distorcida, nos sofismas, nas mentiras disfarçadas com uma pincelada de verdade, como ele fez com Eva. E ele começa agora a distorcer a palavra, dizendo para Eva, dizendo: nada, vocês não vão morrer não. Que Eva chegou para ele e disse: se tão somente tocar, nós vamos morrer. Ele disse: nada, vocês vão morrer não. Porque Deus sabe que se você comer desse fruto, vocês vão se tornar igual a ele. Vocês vão ficar igualzinho a ele. E nesse contexto, eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. A falta de conhecimento da palavra de Deus e a incredulidade no que concerne acreditar de verdade no que a Bíblia está dizendo que pode. Se a Bíblia diz que pode, é porque eu posso. E acreditar de verdade no que a Bíblia diz para que eu não faça. Porque se ela está dizendo para eu não fazer, eu não posso fazer. E parar de cair nesse espírito de religiosidade, nesse espírito de sedução, da astuta serpente, que é o diabo, de ficar nessa luta interior e dizendo: mas isso foi naquele tempo, né? E não, isso é da época da lei. Isso, e começa a fazer conjecturas
conjecturas, onde entra aí também, no meu entender, o hedonismo e a base central da doutrina do hedonismo é o prazer, onde as pessoas, quanto mais prazer elas sentem, quanto mais realizadas elas se sentem, elas entendem que é de Deus, porque Deus está prosperando, porque Deus está fazendo, e na verdade não é bem assim. Na verdade não é bem assim. E esse evangelho humanista, né, onde o homem é o centro, onde o foco desse evangelho é o bem-estar do homem, né, onde a cruz de Cristo ela é grosseiramente, ou agora já não está nem se escondendo mais, explicitamente jogada fora, porque você tem que prosperar de qualquer jeito, porque se Deus é contigo você vai prosperar, porque se Deus é contigo você não pega resfriado, porque se Deus é contigo acontece isso, se Deus é contigo você tem que ter o melhor carro, melhor casa, melhor família, melhor isso, melhor aquilo, você não adoece. Isso é mentira. Isso é mentira, mas isso enche o nosso ego. Isso agrada o nosso coração. E quem não gostaria de viver isso aqui nessa terra? Mas o evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, aquilo que Jesus fala para mim e para você, que professamos a fé nele, ele vai dizer assim: no mundo, não espere outra coisa senão aflição, vocês vão ser perseguidos. No mundo vocês vão ter aflição. Mas não tema, porque eu venci o mundo. O contexto do evangelho, o contexto da palavra que Jesus nos ensina, tem tudo a ver com o que o Espírito Santo nos diz quando nos fala que quem se constitui amigo do mundo se declara ou se constitui inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então a gente tem que tomar esse cuidado, cuidar do nosso jardim, a nossa vida espiritual. Deus plantou tudo. Deus é quem nos dá toda a condição espiritual. Deus que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e pelo sangue de Jesus permite ou nos dá a condição de termos comunhão com Ele. Agora nós temos que cultivar isso. Como diz o apóstolo Paulo, usando a palavra do apóstolo Paulo em Coríntios 6, se não me engano, 1 Coríntios 6, não torne a graça de Deus vã. Nós devemos cultivar isso e nós devemos frutificar nisso, na comunhão, no relacionamento, para que o novo homem, agora o novo homem em Cristo Jesus se renove a cada dia mais nessa comunhão e manifeste essa presença, revele essa presença de Deus a cada dia, cultivando e guardando isso. Guardando a nossa fé, guardando nosso relacionamento, porque a astuta serpente, que é o diabo, continua rondando e sondando corações para querer desviar da presença do Senhor, para nos roubar da presença do Senhor, para introduzir o seu falso ensino, introduzir a sua falsa doutrina, trazendo as mesmas características, as mesmas técnicas, vamos dizer assim, que ele usou com Eva, despertando na Eva um sentimento de que ela poderia estar muito melhor do que aquilo que Deus já tinha dado para ela. Que ela poderia ter muito mais daquilo que Deus já tinha dado para ela. E entenda uma coisa, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de Deus, eu estou falando da presença de Deus, eu estou falando de relacionamento com Deus, eu estou falando de ter em Deus, como diz o apóstolo Paulo, em Deus nós temos todas as coisas, tudo é vosso, diz o apóstolo Paulo. E Eva perdeu tudo, acreditando na mentira do diabo, como se Deus estivesse guardando alguma coisa, escondendo alguma coisa dela, e Deus não ia fazer isso nunca, e não faz isso. Deus não faz isso da sua igreja, onde, me perdoe aqui, a palavra talvez um tanto quanto pesada, mas estão jogando lavagem, comida podre para a igreja, e tem gente comendo com a boca tão gostosa, porque está só massageando o ego do coração, só massageando. Sendo que, na verdade, nada disso paga ou substitui a presença do Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus. Na vida de um homem que entende isso.
que a gente precisa cuidar do nosso jardim, a gente precisa cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão, colocou sobre nós. Olha, e não é pouca coisa. Deus colocou sobre a nossa vida o seu nome. Deus colocou em nós o seu Espírito. Deus vem e habita em nós. E habita em nós, e Ele tem habitado em nós. E nós devemos cuidar disso, porque Satanás, a astuta serpente, quer nos tirar o que de mais precioso um homem ou uma mulher pode ter, que é a presença de Deus. Aí sim ele vai conseguir. Aí sim ele vai conseguir roubar as promessas de Deus. Nos privar de herdarmos as promessas de Deus. Nos privar de ter a comunhão que a gente busca. Eu sei que a gente luta dia após dia para termos mais de Deus, mais comunhão com o Senhor. Aí vem Satanás na sua sutileza, na sua mentira, como se tivesse um caminho mais fácil para ter comunhão com Deus, como se tivesse um caminho mais simplificado, um atalho. Não existe atalho para a comunhão com o Senhor. Só existe um caminho, ou o caminho, que é Jesus Cristo. Não existe evangelho de salvação, não existe um caminho sem cruz. Tem a cruz, tem a cruz. E a cruz são as adversidades do dia a dia. É lutar contra a natureza pecaminosa que habita ainda em nós, que nós só estaremos livres dela quando nós somos transformados pela ressurreição, no dia do arrebatamento, quando nós somos transformados e estivermos para sempre com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos e temos o dever de cultivar o nosso jardim e guardá-lo das astutas ciladas de Satanás, dos seus dardos inflamados que ele lança contra nós, lança na nossa mente para tentar nos fazer desistir, lança trazendo desânimo, fadiga diante de nós, para trazer aquela sensação de que é em vão ser fiel ao Senhor, porque a gente olha para um lado, parece que o ímpio prospera, aqueles que vivem uma vida dissoluta, parece que eles rompem, prosperam, vai dar tudo certo na vida deles. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. E eu gosto sempre de dizer isso que eu vou dizer agora. Muitas pessoas tratam ímpios, como uso o termo ímpio, para aqueles que estão lá fora, que é aqueles que não professam ainda a sua fé em Jesus Cristo. Mas para mim, o pior tipo de ímpio é aquele que está dentro da igreja, está ouvindo o evangelho, às vezes está cantando, está pregando, está orando, mas vive uma vida profana, uma vida ímpia. Esse é o pior tipo de ímpio que existe. Esse é o pior. Então, nós devemos tomar cuidado com o nosso jardim, porque Satanás, como a própria Bíblia diz lá em Tiago, o diabo, ele está ao derredor como leão, procurando a quem possa tragar. Então é minha obrigação, é sua obrigação, guardar o jardim, guardar a nossa vida espiritual, guardar a nossa comunhão com Deus, guardar a comunhão da nossa família, que eu iniciei essa palavra dizendo que nós temos o costume de dizer que nosso primeiro ministério é a nossa família. Então nós temos a obrigação, sobretudo nós homens, e também sobre as mulheres, né? Temos a obrigação de guardar a nossa casa, né? de dardos, de heresias, de falsos ensinos, enganos, que tem se disseminado por aí afora. Eu, sinceramente, eu não consigo digerir certos tipos de coisas que têm acontecido na igreja, que eu vejo aqui na minha cidade, e quanto mais para a capital afora, quanto mais para as cidades grandes, o negócio está pior ainda. Está pior ainda. Né? E eu vejo com muita preocupação. Então, meu irmão, na verdade eu teria muito mais coisas ainda para dizer, mas vai ficar muito longa esta live e eu não quero esticar muito. Mas eu só quero deixar esse ponto para você meditar. Guarda o seu coração.
reveja a sua vida. Reveja os valores hoje, os seus valores espirituais. Aquilo que outrora você não abria mão, mas hoje você já viu, percebe que você afrouxou. Volta. Volta no primeiro amor. Volta naquela vida de comunhão. Volta naquela vida de relacionamento com Deus. Volta naquele tempo em que falar de Jesus era algo prazeroso e queimava no coração. Ler a palavra é algo essencial, tal como beber água todo dia. E ter aquele momento de devocional com o Senhor é algo que não ficava sem. Hoje, percebe que muitas coisas estão nos roubando isso. E a gente trata com muita naturalidade, como se tivesse tudo certo, está tudo bem, porque eu estou cumprindo a minha obrigação. E eu estou indo na igreja. Né? Aí aqui eu retomo o início da palavra, quando eu disse também que a gente comete o erro de colocar a nossa vida no controle remoto. Nossa vida espiritual no controle remoto. Nós temos que arar a terra todo dia, adubar, tirar as ervas daninhas do nosso jardim, a nossa vida espiritual, no nosso meio de relacionamento com Deus, porque Deus não se relaciona com o homem na carne, não se relaciona. Né? Então, gostaria que você entendesse que esse jardim que eu estou dizendo é exatamente esse ambiente espiritual, que tem a ver com a minha vida espiritual como altar, como templo do Espírito Santo, para relacionar com Deus, onde a gente tem que cuidar. Como eu disse, Adão não tinha preocupação, ele ia cuidar de quê? Mas tinha uma serpente ali, Satanás, de olho esperando o momento de agir. Assim é também na minha vida, assim também é na sua vida, onde a gente tem que cuidar do nosso jardim, para que o Pai, toda a viração da tarde, possa vir e nós temos essa comunhão, conversarmos face a face com o Senhor e recebermos a direção dele e da provisão do Senhor todos os dias. Não existe mágica no cristianismo autêntico. Não existe mandingas, não existe... como eu costumo dizer aqui na igreja, sal grosso, arruda, água orada, água benta, água não sei do que substitua a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus. Esse tipo de evangelho é fraudulento, onde mira o objetivo da fé, o propósito da fé, o fundamento da fé, que é Cristo Jesus, onde pega e mira para outras coisas, fazendo uma tabela, né, para ajudar a pessoa a ter fé. Aí apresenta um amuleto, seja esse amuleto arruda, sal grosso, como eu acabei de falar aqui agora, né, para isso aqui é só para estimular a fé. Isso não é fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele não precisa de muleta. Tudo que está agregado a isso não é a fé bíblica. É o outro evangelho, como Paulo, desde a época, já vem dizendo que estava sendo pregado. Né? E é um outro espírito que está sendo anunciado e proclamado e manifestando em cultos por aí afora que... sinceramente, eu fico arrupiado, mas não no sentido bom da coisa, arrupiado de urticária, de gastura que me dá em ver certas coisas. Então eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso que eu estou falando. Não tem problema, vai ouvir do mesmo jeito. Se não quiser ouvir, sai fora da live, tapa os ouvidos, não tem problema. Mas eu tenho estado muito, muito preocupado com isso, por causa desses enganos, dessas coisas que estão sendo disseminadas dentro da igreja, com nome de santo, com nome de verdade, com nome de puro, com cara de Espírito Santo, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, tem tudo a ver com o homem, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que só agrada o homem. Esses dias eu disse até na igreja, eu vou encerrar aqui para alguns irmãos, eu disse, quando você vê a multidão correndo para a direita, corre para a esquerda. Corre para a esquerda.
Porque geralmente é assim que acontece. A multidão, a massa, a maioria está errada. Ah, porque todo mundo faz, e vai imitando, todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz. Não vai por aí não que vai dar errado. E com Deus, dá certinho no mundo, é bonito, é bacana, é um imitando o método do outro e vai por aí afora. E vai por aí afora. E vai desse jeito, as coisas aparentemente vai dando tudo certo. Vai dando tudo certo. E é isso que me preocupa. Tá? Que Deus, a minha oração é como diz Paulo aqui, peço que vocês suportem mais um pouco a minha loucura. Suporte mais um pouco. E considere, medite, pergunte ao Espírito Santo. Ore a Jesus, porque Jesus, o Espírito Santo ele vai te conduzir na verdade. Ore a Jesus, para que você possa, pelo menos, sentir o que eu sinto quando eu falo dessas coisas. Que você venha entender e compreender quando eu falo da diferença de fruto para a obra, quando eu falo dessa diferença de luz e trevas, de evangelho, do cristianismo sem cruz e do cristianismo com a cruz. Quando eu falo de um Jesus santo, de um Jesus reto, de um Jesus justo, de um Jesus que ama, mas de um Deus também que lança no inferno. De um Deus também que lança no inferno, porque o próprio Jesus disse isso. Então, esse evangelho que exclui o caráter santo de Deus, esse evangelho que exclui a responsabilidade pessoal de cada um em cuidar do seu jardim, em tirar as ervas daninhas, em impedir que o espírito de engano e de sedução venha destruir aquilo que Deus te deu na mão, aquilo que Deus preparou para que nós andássemos nela, que são as boas obras. E Satanás venha seduzir e destruir isso, onde o centro de todas as coisas, de toda adoração, deve ser o Pai, deve ser o Senhor. Amém? Eu quero orar nesse momento, entregando a Deus esse momento, a sua vida, a sua família, e orar para que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar em Deus, que o Senhor manifeste pelo seu Espírito Santo o temor do Senhor no nosso coração, que Ele abra o entendimento do nosso coração para que a gente possa compreender realmente qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade, porque eu não vejo diferença alguma do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento, porque afinal de contas é exatamente o mesmo Deus. Exatamente o mesmo Deus. A questão está nas dispensações e as pessoas confundem muitas dispensações como se Deus simplesmente rasgasse tudo. Princípios não mudam, costumes mudam, princípio não. Princípio não. O mesmo Deus do princípio, como diz Jesus, quando eles vieram questioná-lo sobre o divórcio, porque que Moisés mandou da carta de divórcio, ele disse sim. No início, não era assim. Não foi assim que o pai fez a família. Não foi para isso que o pai fez a família. Então, os princípios de Deus, eles são imutáveis. O princípio, o fundamento. Agora, os costumes mudam. Mas o princípio de tudo aquilo que Deus tem revelado e vem consumar toda a sua revelação na pessoa do seu filho, não mudou. Não mudou. Apenas, no meu entender, a graça nos atribui maior responsabilidade para cuidarmos, cultivarmos e guardarmos o nosso jardim, a nossa comunhão, a nossa vida e nosso relacionamento com o Pai. Então vamos orar. No nome bendito de Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor, mais uma vez nós invocamos o seu nome em oração e queremos apresentar diante de Ti a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, cada um, Senhor, que tem ouvido este momento de meditação na Sua palavra. Senhor, eu sei que eu sou um tanto quanto pesado de língua, muitas das vezes, Senhor, eu não consigo me fazer entender, mas eu sei que o que alcança o coração do homem não é o muito falar, não é a teologia humana, mas é o Teu Espírito Santo. E eu quero te pedir, ó Espírito Santo,
Que o Senhor venha trazer luz e o Senhor venha trazer entendimento a cada coração. Que nesta noite o Senhor tenha ouvido a sua palavra, ó Deus, e que possam compreender, ó Senhor, aquilo que tu tens colocado no meu coração e que de fato tem queimado dentro de mim e tem despertado muita preocupação no meu coração, Senhor. E venho te pedir, guarda a minha vida, a minha casa, a vida da minha esposa, do meu filho, assim como cada família, Senhor, dos meus irmãos que estão juntamente comigo nesse momento de meditação na tua palavra, e todos aqueles que em algum momento poderão ouvir esta palavra. Que o Senhor venha guardar, livrar, ó Deus, da serpente, da astuta serpente, da sedução do maligno, dos prazeres desse mundo, Senhor, e que venhamos entender que só no Senhor, num relacionamento com o Senhor, nós podemos de fato, Senhor, produzir e crescer em abundância, sem nos deixar contaminar. Repreenda o mal, esse espírito de religiosidade, esse espírito de engano e de sedução a Deus, no qual tem envenenado a muitas vidas, afastando-os da tua presença, quebrando, fazendo com que percam a comunhão com o teu Espírito Santo, impedindo-os, ó Deus, de crescer de verdade, como o Senhor quer que cresça. Pai, no nome de Jesus, sejam abençoados nesta noite, pelo poder do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Eu acho que eu estiquei um pouco mais além do que eu pretendia falar, e eu confesso para você que eu não falei tudo. A minha esposa disse que eu falo muito, e hoje não foi diferente. Né? E em outro momento a gente medita em mais algumas coisas. E eu quero fazer algo diferente nessa noite. Envie sua sugestão de uma meditação, de uma palavra, ou até mesmo de um estudo que você queira que a gente compartilhe aqui. A gente pode estar fazendo a live ou gravando um vídeo dentro do seu pedido, para a gente estar melhorando um pouco e diversificando mais os temas com a sua ajuda, tá bom? Então você pode enviar até mesmo no grupo da igreja, na página da igreja, e que nós vamos estar vendo certinho e vamos estar procurando fazer o melhor, sobretudo para a glória de Deus. Né? E pode colocar nos comentários, que aí nós vamos vendo e nós vamos trabalhando, meditando na palavra de acordo com a sugestão dos irmãos, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E a minha prima, né, a Deus, lá no Rio de Janeiro, que eu estou vendo que ela está aqui conectada conosco, Deus abençoe. Manda meu abraço aí para a Leninha, para todos aí, para a tia, para o tio, todos vocês aí, em nome de Jesus. Fica na paz.